Está no ar o quadro Para Viver Bem, esse quadro especial que traz para você dicas, orientações para você viver bem, viver com qualidade de vida. E terça-feira é aquele dia que a gente cuida da nossa saúde ocular. Antes, só quero mandar aqui um abraço para o Aguiar Júnior, que está assistindo pelo YouTube, a Rita Santana, que também nos acompanha pelo YouTube, o Cantinho da Dona Tereza, é a Tereza lá de Maranguape. Um abraço, Tereza. Também está assistindo aqui o programa pelo YouTube. Muita gente hoje aí acompanhando também, vendo as imagens aqui do estúdio. E nós temos hoje a grata alegria, né, de ter aqui no programa a médica oftalmologista, doutora Giane Brasileiro. Existe uma forte associação entre o nosso olho e o envelhecimento. Apesar das doenças e complicações oftalmológicas surgirem em qualquer fase da vida, é a população idosa a mais ameaçada pelos riscos oftalmológicos. O processo de envelhecimento, também chamado de senilidade, impõe muitos desafios e gera um impacto na nossa visão. Então, para falar sobre esse tema tão importante, nós estamos aqui com a médica oftalmologista conceituada em Fortaleza, respeitada na sua área profissional, doutora Giane Brasileiro. Doutora Giane, muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio Shalom. Bom dia, querido Tiago, bom dia, ouvintes da Rádio Shalom, seguidores do YouTube, Rádio Shalom, Instagram, doutora Giane Brasileiro. É de suma importância esse tema, onde nós vamos abordar o impacto sobre a nossa visão no processo de envelhecimento. É muito importante que a gente entenda que com a idade, com o passar dos anos, em especial depois dos 40 anos de idade, existem algumas alterações orgânicas, né, no nosso olho, pelo próprio processo natural de envelhecimento, que pode vir a afetar a nossa visão. E aí a importância de um programa como esse para trazer uma abordagem nesse sentido, de entender que a idade é sim um fator de risco para várias patologias oculares. Doutora, a gente começa a nossa entrevista perguntando quais doenças oculares, doutora Giane, que são mais comuns, né, com o passar dos anos e com o envelhecimento? Com o passar dos anos, com o processo de envelhecimento, algumas doenças vão aumentando a sua incidência. Os estudos mostram que 80% da cegueira ocular, das patologias oculares que levam à cegueira, poderiam ser prevenidas e evitadas. E, na sua grande maioria, a cegueira ocorre em pacientes acima de 50 anos de idade. Então, a gente tem que ter consciência de que a gente precisa envelhecer com cuidados, com saúde, né, procurando fazer exames não só oftalmológicos de rotina, mas exame clínico, para ter um cuidado geral. E sobre a visão, patologias comuns que acontecem com a idade, com o envelhecimento, nós temos a presbiopia, que é a famosa vista cansada, né, que é causada pela perca, pela baixa da flexibilidade do nosso cristalino, pela baixa da nossa acomodação. A gente vai perdendo essa capacidade de acomodação do nosso cristalino e a gente vai começando a ter embaçamento na leitura para perto. A presbiopia é mais comum depois dos 40 anos de idade, a partir dos 40 anos de idade, com um processo natural do envelhecimento do nosso olho e que pode ser corrigido com o uso de óculos, com o uso de lentes de contato e hoje já com cirurgias, né? Cirurgia laser, que também pode nos ajudar na correção da presbiopia. Mas é muito importante que você entenda, quando iniciar os sintomas de baixa da visão, eu começo a ler e a minha visão fica turva, embaçada, não se desespere. É provável, se você já tem mais de 40 anos, que tenha presbiopia.
Outra causa importante, né, de alteração com o envelhecimento é a catarata, que é a opacificação do nosso cristalino, que é a nossa lente natural. No processo de envelhecimento, ela vai perdendo, essa lente natural vai perdendo a sua transparência. E o paciente começa a sentir turvação visual, né, como se fosse uma neblina, uma cortina, uma cinza. Tem uma baixa também da visão noturna. O paciente tem queixa ao dirigir à noite. Doutor, eu tenho notado há algum tempo minha visão está nebulosa, embaçada. Mais frequente em pacientes acima de 50 anos de idade. Mas hoje a gente observa o aparecimento da catarata cada vez mais cedo, né? Essa semana mesmo, peguei um paciente de 45 anos, mora no interior, com uma catarata importante, já com alteração visual importante. Então, é ficar em atenção e alerta. Apareceu embaçamento visual, turvação visual, faça sempre uma avaliação oftalmológica. Nós temos também a degeneração macular relacionada à idade, que é mais comum em pacientes acima de 50, 60 anos de idade, onde o paciente tem uma turvação especial, uma turvação central, porque a mácula ela é responsável pela nossa visão central. Então, o paciente tem dificuldade em identificar o rosto, e na leitura, o paciente começa a observar um embaçamento mais acentuado ao ler, pode aparecer manchas também no campo de visão, manchas escuras, corpos flutuantes. Então, é muito importante, diante de mancha escura no seu campo de visão, turvação, mesmo que seja só no centro da sua visão, procure uma avaliação oftalmológica, porque a degeneração macular ela pode levar a uma cegueira e uma cegueira irreversível. E ela tem uma maior incidência, como o próprio nome já sugere, com a idade, com o envelhecimento, com exposição aos raios ultravioleta. Às vezes, pacientes que trabalham no campo, ao ar livre, não faz proteção, não faz uso de óculos escuros, fatores genéticos também podem influenciar. Então, temos também ainda o descolamento de retina, onde o paciente pode ter uma baixa da visão, onde ele pode aparecer uma mancha escura. O paciente diz, doutor, eu olho para um lado, olho para o outro, aquela mancha escura, fixa, minha visão embaçada. Com a idade, existe uma maior incidência do paciente desenvolver descolamento de retina. Então, você que está nos assistindo, que já tem mais de 40, 50, 60 anos, fica aqui conosco, porque são informações importantes. Nós temos também o risco maior de desenvolver retinopatia diabética, né? Com a idade, nós temos uma predisposição maior a desenvolver diabetes, em especial diabetes tipo 2, né? Então, o paciente, depois de anos diabético, ou que não tem um controle adequado dessa diabetes, ele pode vir a ter alterações nos seus vasos retinianos e gerar uma doença que nós chamamos de retinopatia diabética. Somente diabéticos podem ter. Os hipertensos, pacientes hipertensos de longa data, muitas vezes não faz o controle da sua hipertensão, pode desenvolver também o que nós chamamos de retinopatia hipertensiva, que são patologias que podem afetar a nossa visão. Em estágios muito avançados, não tratados, podem vir gerar, inclusive, cegueira, e cegueira irreversível, em especial a nossa retinopatia diabética. Então, você diabético, fique atento, faça seus exames de rotina, procure anualmente fazer uma avaliação oftalmológica, mesmo que você esteja assintomático. É muito importante a gente diagnosticar precocemente e tratar precocemente, antes de haver as complicações, porque é importante salientar que a maioria das doenças graves na visão, nos estágios iniciais, elas são silenciosas. Então, se você não faz um exame oftalmológico de rotina, se você não faz um exame de fundo de olho, um mapeamento de retina, não faz uma avaliação
você pode ter uma retinopatia, pode ter uma degeneração macular, pode ter um descolamento de retina e ainda não ter um sintoma evidente a você. Mas a patologia está ali, ela vai evoluir e pode complicar, gerando um comprometimento grave à sua visão. Outra coisa importante, outra doença importante que pode aparecer com a idade, com o envelhecimento, é o olho seco. Quando nós vamos envelhecendo, em especial nós mulheres temos uma incidência maior, vem a menopausa, vem a baixa dos hormônios, né? Sem falar com a nossa vida hoje agitada, nossa vida consumindo muito ar-condicionado por esse calor, por esse aquecimento global. Hoje a gente usa no carro, hoje a gente usa no trabalho, principalmente nós que moramos no Nordeste. E terminamos tendo uma predisposição maior ao olho seco, né? E com a própria idade, a gente vai diminuindo a produção da nossa lágrima, né? A nossa lágrima também, com a idade, com o tempo, pode alterar também sua qualidade. E isso gerando, consequentemente, olho seco. Daí a importância que você sempre esteja com o seu oftalmologista, alinhando, vendo a lubrificação do seu olho, tendo cuidado no exercício da sua profissão, de fazer pequenas pausas ao uso, né, do eletrônico, do celular, do computador, procurar lubrificar bem os seus olhos, beber bastante água. Às vezes a gente passa o dia no trabalho e termina esquecendo de se hidratar. E a hidratação, tanto ocular quanto a hidratação oral, ela é fundamental para que você tenha um olho hidratado, lubrificado, com bastante conforto. E também nós temos alterações, como, doutora Jeane, também estéticas, né? Com a idade, a gente pode ter a flacidez da pálpebra, né? Pessoas de forma mais acentuada também tem outros fatores associados, não só envelhecimento, fatores genéticos e outras patologias que podem influenciar. Mas a gente pode também ter uma flacidez palpebral, evoluindo por uma ptose, gerando também um comprometimento visual. E que só corrige cirurgicamente, né? Tem muitos paliativos, tem muitas técnicas hoje de tratamento, mas a correção mesmo é a correção cirúrgica. Então, em alguns casos, é necessário, não é só um fator estético, mas também é um fator funcional visual. Então, são as patologias mais frequentes, mais comuns, mas é importante entender que você que nos escuta, que já tem mais de 50 anos, 40 anos de idade, pode desenvolver ainda outras patologias, além dessas, relacionadas à idade. Nós estamos aqui frisando as mais frequentes, as mais comuns. Mas fique atenta e quero alertar também o uso de lente de contato em pessoas acima de 40, 50 anos. Muitas vezes, pela má lubrificação, tem uma predisposição maior a ceratites, né, desconforto e intolerância à lente de contato. Doutora, e o que fazer para prevenir essas e outras doenças da visão acometidas, né, em idosos? Eu acho que a orientação padrão ouro, né, eu diria até padrão diamante, viu, querido Tiago, é exame oftalmológico de rotina. O paciente que faz exame oftalmológico de rotina com um bom profissional, ele previne a cegueira e previne as complicações oculares. Ele vai envelhecer com a saúde ocular completamente diferenciada, porque um bom profissional, ele vai fazer exames preventivos, ele vai procurar diagnosticar doenças que causam cegueira, né? E é importante salientar sobre o glaucoma. Na primeira pergunta do Tiago, eu acho que nós não falamos sobre o glaucoma, mas é importante que eu fale sobre a doença que é frequente e que a idade é um fator de risco importante que pode gerar uma cegueira irreversível, né? Quero frisar a importância do glaucoma e que no exame periódico de rotina é uma doença que a gente costuma fazer exames de rotina investigatório padrão em pacientes acima de 40 anos.
Então, para você que nos escuta, a sua maior e grande prevenção é seu exame oftalmológico atualizado, para investigar glaucoma, degeneração macular, catarata, descolamento de retina e tantas outras patologias importantes, olho seco. Outra coisa importante que a gente tem que orientar é uma alimentação saudável. Procure ter uma alimentação rica em vitamina A, vitamina C, vitamina E, zinco, ômega 3, que são importantes para a saúde ocular. Introduzir na sua alimentação vegetais de folhas verdes, frutas cítricas, peixe, que é rico em ômega, né? Nozes, sementes, castanhas. Ter uma alimentação realmente saudável. Isso vai diretamente influenciar na sua saúde ocular. Com controle de doenças crônicas, como hipertensão, como diabetes, né? Você precisa fazer o seu controle anual, semestral, de acordo com a gravidade da sua patologia de base. Isso vai fazer com que você tenha uma qualidade de visão muito melhor, muito mais ampla, que você possa envelhecer com tranquilidade. Prática de exercícios físicos. Não é bom só para que você tenha um corpo sarado. Não, a prática de exercício físico ela é fundamental para que você controle o seu peso, para que você não tenha obesidade, para que você não desenvolva diabetes e tantas outras doenças que estamos falando nessa manhã. Porque essas doenças de base são grandes causadoras de complicações oculares. Então, você ainda não faz prática de exercício físico, a partir de hoje, reflita sobre isso, comece uma caminhada, comece uma natação, comece uma musculação, vá de forma gradativa e aí você vai realmente fazer uma prevenção adequada. Uso de óculos escuros. Quantos pacientes pegam no meu consultório que não fazem uso de óculos escuros? A prevenção contra os raios ultravioleta é muito importante, porque ele aumenta as incidências de doenças na mácula, de doenças retinianas, né, como a degeneração macular relacionada à idade. Ela tem uma predisposição maior em pacientes que se expõem muito à irradiação ultravioleta e não se protege. A incidência de catarata precoce, quantos pacientes do interior a gente pega aqui, em especial nós que tratamos pacientes no Nordeste, aqui em Fortaleza, que trabalham à beira-mar, que trabalham na pescaria, na lavoura e tão cedo desenvolve a opacificação do cristalino, pela alta incidência à luz ultravioleta. Né? E sem falar também na agressão externa, a nível de pálpebra, com incidência de tumores palpebrais, câncer de pele e assim por diante, próximo da região da pálpebra, porque o óculos escuro de boa qualidade, ele protege internamente e externamente toda a superfície da nossa pálpebra, da nossa córnea, da nossa conjuntiva, tudo é protegido com o uso do óculos escuro. Uma boa higiene, né, ocular, procurar sempre higienizar as mãos, higienizar os olhos, evitar coçar o olho, remover a sua maquiagem. Quantos pacientes dormem de maquiagem, predispõem a processos inflamatórios. E com a idade, que a gente já tem uma predisposição ao olho seco, às vezes já tem uma predisposição maior a um blefarite, um processo inflamatório crônico. Se eu não higienizo essa região, eu vou aumentar a incidência de ter infecção, de ter processos inflamatórios. Então, fica aqui orientações importantes. Dá intervalos no uso dos seus eletrônicos, na hora que você for usar o seu computador, o seu celular, o seu trabalho. Né? Hoje, os pacientes trabalham até 70, 80 anos. Eu tenho pacientes de 80 anos no consultório que têm vida profissional ativa, alguns aposentados, mas são empresários, são pessoas dinâmicas. Né? Hoje, a longevidade aumentou muito. Então, realmente, procure dar intervalos, procure lubrificar o olho, dar pequenas pausas.
E se é portador de algum grau, de alguma refração, use o seu óculos, não negligencie, não leia sem o seu óculos se você tem indicação de usá-lo, né? Procure fazer uso de forma correta e assídua, para que você não tenha desconforto, dor de cabeça, embaçamento visual e outras complicações. São 8 horas e 56 minutos, pena que o nosso tempo já está chegando ao final, mas são informações valiosas e muito importantes, e principalmente, doutora, porque o público do programa é o público, né, da melhor idade, né? O pessoal, os nossos queridos vovôs, vovós, que sempre estão aqui, né, escutando a rádio, então é o público específico mesmo, né? E foi muito bom esse tema de hoje, né, para os nossos vovôs e vovós, o pessoal também que já está chegando nessa fase, para se cuidar e viver bem, né, doutora? Isso. E uma coisa importante, Tiago, é a não automedicação, né? O paciente não se automedicar, às vezes o idoso, né? Às vezes não tem quem leve ao médico, e às vezes eu pego muito no consultório a automedicação. Usa o que o vizinho indica, o que a comadre fala, né? Às vezes o próprio filho ou a filha. Então, não fazer a automedicação. Essa melhor idade, essa terceira idade, precisa de cuidados especiais, principalmente em pacientes portadores de glaucoma, pacientes portadores de degeneração macular e outras patologias que podem vir gerar cegueira. Então, fazer o controle, fazer uma avaliação, se não pode ir com o filho, vai acompanhado de um vizinho, vai acompanhado de alguém da confiança, mas não deixar de fazer o seu controle e sua avaliação oftalmológica com frequência. Doutora, muitos ouvintes pedem também o contato da clínica que a senhora atua para marcar uma consulta, fazer uma avaliação. Inclusive, a senhora também atende esse público, né, doutora Giane? Sim, atendemos esse público, fazemos acompanhamento. Nosso telefone de contato é 3221-6723 e 99984-4768. 99984-4768. Pelo meu Instagram também tem um link, onde você toca nesse link e cai diretamente com a nossa equipe pelo WhatsApp, que agenda consultas de segunda a sexta em horário comercial. E a clínica é numa localização bem simples, a Rua Dona Leopoldina, 374, fica próximo ao Colégio Militar de Fortaleza, de fácil acesso. É uma clínica especializada só em visão e é com muita honra que a gente tem tratado muitos ouvintes. E o que é interessante, Tiago, é que muitos pacientes meus também passaram a ser ouvintes da Rádio Shalom. Essa troca, né, entre os pacientes que se tornaram ouvintes da Rádio Shalom e os ouvintes que se tornaram pacientes. Mas todos aqui ligados. Hoje mesmo recebi uma mensagem de uma paciente muito querida, que ela diz: doutor, eu não perco um programa. Quero mandar um abraço para ela, não quero citar nomes para não gerar ciúme aos outros. Mas ela diz: eu não perco um programa. Como eu tenho avançado nos cuidados da minha saúde ocular. E quantas pessoas já diagnosticaram problemas sérios na sua visão ao assistir o programa e se identificar e, a partir dali, procurar ajuda médica. Então, isso é a grande e principal ação do programa Para Viver Bem, é esse despertar no cuidado não só com a sua saúde ocular, mas o cuidado da sua saúde de forma geral, porque está tudo interligado, né, Tiago? A gente viu hoje de como patologias sistêmicas, né, como diabetes, como hipertensão e assim por diante, pode gerar doenças oculares graves. Exatamente. Se você gostou dessa entrevista, você pode agora também acompanhar no YouTube a entrevista exclusiva, né, sobre esse tema e compartilhar com outras pessoas também essa informação. Doutora, muito obrigado e até o próximo programa. Eu que agradeço, um grande abraço a todos. Nós conversamos com a médica oftalmologista doutora Giane Brasileiro, aqui no quadro Para Viver Bem. Para Viver Bem.